Olá a todos! Aqui eu trago para vocês alguns tipos de sapatinhos. Alguns são meus e outros estão no meu sonho. Mas quem sonha um dia realiza, né? E o vídeo a seguir vocês vão ver a forma que eu cultivo esses sapatinhos quando eu faço o replante depois que termina a floração. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu faço o replante de uma orquídea sapatinho, o Paphlopedilum. Eu acho engraçado porque assim, na verdade eu não sei falar, né? Então eu leio como tá escrito. Porque tem o Paphlopedilum e tem também o Phragmipedilum. Tá? Então, mas assim, basicamente são sapatinhos. Vamos falar de sapatinhos. A primeira coisa eu preciso saber qual substrato que essa planta gosta, né? Então, antes da gente replantar, a gente tem que fazer uma pesquisa quando a gente tem uma planta, o que oferecer para ela. Então, eu sei que esse sapatinho, ele é uma planta terrestre. Então, eu vou preparar o meu substrato à base de terra orgânica, terra vegetal, terra composto orgânico, né? Você vai fazendo ali uma mistura. Eu inclusive uso casquinha de pinos, carvão triturado, o substrato das outras orquídeas, sabe? Eu acabo misturando junto também. Então aqui eu tenho uma mistura, ó. Pelo vídeo geralmente não dá de ver, tá? Mas é isso aí, ó. Tem casquinha de pinos, tem carvão, tem compostagem animal. Tudo que eu tenho disponível aqui em matéria assim de terra boa, digamos assim. Então eu escolho o vaso. Quando eu vou escolher o vaso, primeiro eu tenho que achar ele, só um pouquinho. 5 minutos depois e eu ainda procurando o vaso. Eu não sei onde que eu coloquei o vaso. Só um pouquinho. É que assim, minha gente, os bastidores da gravação de um vídeo, o vídeo pode ter 3 minutos, mas os bastidores, ai, dura muito tempo. Ao fundo tem barulho de maquinário e tal, né? É que minha vizinhança tá trabalhando hoje, então vamos deixar o barulho de lado, vamos ficar focado aqui nas plantas. Como que eu escolho o vaso? Eu vou pôr nesses vasinhos cuia porque depois, quando eles estiverem floridos, eu pretendo vender, né? Então por isso já vou pôr eles num vasinho bem apresentável. Eu escolho o vaso 3 dedos para cada lado. Podia ser esse, já vai ficar 4 dedos para cada lado. Uma cuia 21, então não fica de acordo. A cuia número 18, ó, 3 dedos para cada lado. É assim que eu escolho o meu vaso, a começar por isso. Aí eu faço uma camada de isopor, porque já vai ser terra, né? Então aí vai ficar um vaso muito pesado. Então eu faço uma camada de isopor para deixar o vaso mais leve, com uma boa drenagem, porque tem períodos de chuva aqui, bastante chuva. E eu sou muito grata pela chuva. No caso, para mim, quando chove não é uma preocupação. Para mim, a chuva é bênção. Então eu tenho que preparar meus vasos de modo que quando está chovendo, eu fique com o pensamento em bênção e não em preocupação, né? Ai, tomara que pare a chuva, Não, aqui no sítio nós precisamos de bastante chuva. Chuva na época certa, a quantidade certo nós precisamos, tá? Então por isso eu adequo, né, meus vasos, adequo meus vasos de forma que quando começar a chuva eu receba ela como bênçãos de meu pai Yahweh, né? Bênçãos divinas. Então olha só, eu divido o vaso em 3 partes e uma parte eu coloco isopor. É uma divisão imaginária, né? Então, centralizo a muda do sapatinho, porque ela brota para todos os lados, ó, ela tem broto aqui, broto aqui, broto aqui. Então, ela brota para todos os lados. Tô falando meio importante, né? Que eu preciso me corrigir mesmo na minha forma de fala, porque eu acredito que eu falo muito caipirês.
Até assim com vários erros gramaticais, né? E como eu pretendo um dia ser uma prof de matemática, mas a gente tem que ter uma boa fala, né? Para dar um exemplo bom para os alunos também, né? Penso nisso. Mas enquanto isso não acontece, eu falo caipirês mesmo e faço alguns erros, mas vamos lá, né? Como eu faço? Agora eu pego essa terra que eu preparei e eu venho aqui, centralizei a muda e eu vou colocando essa terra preparada tudo em volta do vaso. E lembrando que essa planta, ela é uma planta terrestre. Se você pôr terra em outras orquídeas, por exemplo, orquídeas epífitas, eu acredito que mata. Eu já vi gente cultivando, tá? E vi uma planta assim que eu choquei, porque a planta tava muito linda, não sei como, mas pra mim não deu certo. Cada uma com a sua particularidade, né? Então, olha só. Como ela é terrestre, eu venho aqui, aperto bem para tirar todo o ar de dentro desse substrato. Olha só. Dou uma apertadinha, tiro aqui o que não me interessa, dou até uma batidinha e olha só. Basicamente, eu já tenho uma planta, um Paphlopedilum, um sapatinho replantado, ó, uma linda muda. E na estação dela, eu pretendo fazer venda dela, né? Porque daí dessa daqui eu já tenho. Deixa eu cortar aqui onde ela já floresceu, né? Os matinhos secos. Basicamente isto. Seguindo, eu tenho um Phragmipedium, que é também um sapatinho. Só que esse daqui digamos que ele é o primo rico, né? Tem o primo pobre, que é o outro mais comum, e esse aqui, o primo rico. Esse daqui custa, eu acho que um par de sapatos. Porque assim, gente, uma coisa bem certa. Quem gosta de orquídeas e a gente não tem muito dinheiro, o que a gente faz? A gente deixa de comprar algumas coisas que a gente pode passar sem. Eu posso passar sem uma muda de roupa, sem um calçado novo, sem uma calça nova, sem uma camisa nova. Eu passo sem e compro uma planta. É assim que eu consigo comprar minhas plantas, tá? Deixando de comprar outras coisas para mim, que eu também gostava, mas essas são as escolhas da vida. Então eu rodo e vou tirar esse sapatinho aqui, que até ele tá bem grudado. E eu vou pausar o vídeo, porque esses dias eu fui fazer e eu arranquei, quebrei. E eu não quero que isso aconteça com esse. Então eu vou pausar o vídeo e vou dar um jeito aqui. Ele tá com o enraizamento bem formado, né? Por isso que ele tava tão grudado. Aí o que eu faço? Eu vou tirando. Olha só, gente, por isso que cada lugar é um lugar, cada tipo é um tipo. Olha o cultivo deles. Casca de arroz carbonizado, esfagno e isopor. E olha o enraizamento disso aqui. Tá? Então assim, só que aqui pra mim não dá certo. Não dá certo esse tipo de cultivo. Porque eu replanto as plantas e eu não tenho onde guardar elas. Daí eu deixo elas lá no tempo, pegando chuva, pegando seca, né? Na verdade. E daí, quando tá a estação de chuva, não tem como controlar a rega. Então eu tenho que fazer de uma forma que eu possa controlar as regas, que é o meu substrato ali, a minha terra, digamos assim, né? Que eu já conheço ela, conheço como ela se comporta. E a parte que eu coloco o isopor no fundo do vaso. Gente, isso faz toda a diferença. Fez toda a diferença no meu cultivo. Tem pessoas que não gostam do isopor porque diz que pode liberar isso, liberar aquilo. Olha, eu não tenho problema assim de fungo nas minhas plantas, né? E se tiver em algum momento, eu acredito que não é por causa do isopor, porque eu coloco nos vasos de suculenta, tudo. Isopor aqui pra mim assim é um carro-chefe também, tá? Assim como o esfagno para as orquídeas de epífitas. Olha só, então fiz toda a limpeza. Chacoalho bem e olha só, vou cortar algumas raízes que estão velhas e já volto aí. Então, olha só, agora eu vou cortar umas raízes
que eu acredito que elas estão assim bem encharcadas, justamente por causa disso, ó. E isso que aqui elas estão debaixo de um coberto aqui que eu tenho com lona de micra, né? Aquela lona, eu acho que é lona de micra que a gente fala. E tá muito encharcado, justamente porque eu dei água para elas como eu dou para as outras normal, né? Olha só, por isso que a gente tem que abrir a planta para conhecer ela. Toda planta que eu compro, eu faço replante. Não tem planta que eu compre e siga de um ano para o outro com o que ela veio de lá. Pode estar nova, pode estar o que for, mas eu cuido por causa assim que eu não conheço o cultivo que ela está vindo. Eu não conheço o que tem embutido dentro do vaso, a não ser que eu tire para fora e comece o processo todo de novo. Então cortei aquelas raízes até para que ela possa estar sendo estimulada a se enraizar na casa nova. Agora eu vou escolher um vaso para ela e vou plantar da mesma forma, da forma de orquídea terrestre. Então é outro substrato, né? Esse é a base dele. A base dele é com terra, olha só. Então, mas se pôr terra nas outras orquídeas, basicamente mata, porque começa a dar fungo, começa a dar um monte de problema aí. Como eu escolho o vaso? Eu vi algumas pessoas falando assim, elas gostam de vasos bem grandes. Gente, é assim, tudo é proporcional, tá? Tem aqui um vaso que para ela seria bem grande. Ela vai se encharcar demais. Como eu faço a medida do vaso para minhas plantas? 3 dedos. Ó, gente, esse meus vídeos eu acredito que é até um pouco repetitivo. Porque, ó, 3 dedos pro lado, para todos os lados da planta. Não tem erro. Ó, esse daqui, ele é um pouco, é dos mais altos, não é vaso cuia, né? Então, mas todos eles é o mesmo processo. Eu divido o vaso em 3 e uma das partes eu coloco o isopor para fazer a drenagem. Olha só, então vamos lá. Eu pauso o vídeo, gente, porque eu acho assim desnecessário essa parte. Uma parte do vaso dividido em 3, ele está com isopor. O que eu venho fazendo? Agora eu pego o meu substrato já preparado. E também, gente, lembrando vocês que a gente pode estar misturando um pouco de Diazotop, que ele é inseticida, né? Que daí ele combate todas as pragas que possam estar nessa terra, porque essa terra tem material orgânico em decomposição, né? Então a gente pode estar usando também um pouco do pozinho de Diazotop, mistura na terra, né? Não muito, gente. Olha, quando a gente fala de orquídeas, a gente tem que entender que para elas que vêm de um habitat natural da natureza, tudo que nós, seres humanos, fizer para elas já é demais. Nós já estamos interferindo demais, né? Então assim, quando se trata de orquídea, o pouco já é muito. Então coloca assim, tudo é pouco. Quando vai fazer adubação, pouco, né? Faz outra vez, mas tudo é pouco. Assim, eu vejo assim que em alguns momentos da minha vida eu pensava assim, mandava pôr 10 ml, eu dizia assim, mas eu acho que eu vou pôr 15, que daí ele dá aquele gás a mais, né? É o nosso erro, tá, minha gente? É o meu e é o dos outros, até que eu aprendi essa parte. Então eu coloco menos, sempre menos, pouco. Olha só, como ela é terrestre, eu posso fazer assim, ó, esses apertãozinhos justamente para tirar toda a parte do ar que tem aqui dentro. Porque ela tem que ficar bem firme, bem e centralizada, né? Porque ela solta, muda para todos os lados da planta. Aí, gente, olha, já tá tchan, ó. Ano que vem, próxima floração, eu vou mostrar ela para vocês, tá bom? Essa aqui eu vou mostrar, porque, nossa, esse negócio aqui é muito lindo. Ele é muito lindo mesmo, tá bom? Até mais, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, nada, minha gente. Lembra de dar um curtir aí no meu vídeo, tá? Para fazer com que esse vídeo suba para mais pessoas visualizarem.
compartilha nos grupos que vocês têm de orquídeas, de plantas, né? Porque assim, no meu canal é basicamente todas essas dúvidas de cultivinhos básicos, assim, né? Assim, então eu acredito que vai ajudar bastante pessoas. Como que você cultiva o teu sapatinho? Conte para mim nos comentários o que você faz de especial. Dê dicas para mim também, eu também gosto de aprender as coisas, tá? Então deixa a tua dica aí para mim nos comentários, vai me ajudar bastante. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.